Começa agora na RCI o programa Entre Livros. Entrevistas com autores, organizadores e especialistas em livros, com foco no conteúdo da obra. Apresentação Rosimeire Salles. Olá, você que nos acompanha aqui na Rádio RCI. Hoje é uma satisfação imensa. Estou recebendo aqui a autora Marlene Roque. Ela que é graduada em Direito e pós-graduada em Direito do Trabalho, é pesquisadora da Conscienciologia há mais de uma década, tem diversos artigos científicos, publicados, verbete da Enciclopédia da Conscienciologia e especializada em paradireitologia e parapoliticologia. Ela que também foi duplista, esposa do Valdo Vieira, professor, médico, lexicógrafo, ele que propôs a ciência conscienciologia, então todo o arcabouço teórico que a gente tem, através de vários tratados científicos, foi a partir dessa personalidade. Então hoje a gente recebe uma pessoa ilustre aqui no nosso programa, que a gente já recebe, com boas-vindas. Marlene, seja bem-vinda no programa Entre Livros. Lembrando a todos que estão nos acompanhando que esse programa está sendo gravado em função da pandemia, mas a gente vai estar veiculando ele também no Facebook. Então, se você tiver algum comentário para fazer, alguma dúvida para tirar com a autora, você pode entrar através do Facebook Rádio RCI Iguaçu, que a gente vai estar encaminhando para ela o questionamento e vai responder direto pelo Facebook. A gente também está no site e na rádio, nas ondas aí da rádio, pegando toda a região aqui de Foz do Iguaçu e a região trinacional. Lembrando também que hoje a gente vai estar veiculando esse programa nessa semana do dia 28 de setembro, que é a data que comemora o Dia Nacional da Liberdade de Expressão. A gente sempre está trazendo aqui as datas relacionadas aos livros, e é bem sincrônico a gente falar em liberdade de expressão com o tema que a gente vai estar trazendo hoje, que é esse, para quem está no Facebook, pode acompanhar conosco, o livro da Marlene Roque, Liderança Compartilhada, Ferramenta Evolutiva Grupal. Muito bem, Marlene. Então, a gente queria primeiro que você falasse o que você está chamando de liderança compartilhada, qual é o conceito, a definição de liderança compartilhada, para a gente dividir aí com os nossos colegas que estão nos acompanhando. Olá a todos, amigos da RCI, obrigada pela oportunidade. Já estive aqui uma vez com a professora Malu Balona, falando sobre o histórico do Conselho dos 500, e é um prazer, uma honra estar aqui debatendo um assunto que eu considero muito importante nesse momento nosso evolutivo, que é o tema liderança compartilhada, Eu falo da liderança compartilhada, professora Rose, num contexto evolutivo. Eu até coloco ferramenta evolutiva grupal, porque a liderança compartilhada ela já existe dentro da administração. Ela é uma sinonímia da gestão participativa. E também a gente não pode ser ingênuo achar que toda liderança compartilhada é positiva. Então, eu dou um viés pró-evolução dentro dessa liderança compartilhada. Quando eu coloco a ferramenta evolutiva grupal, o conceito extrapola totalmente todas as injunções sociopolíticas e administrativas. Ela vem para desmistificar esse conceito, vem para desmistificar e ressignificar o significado de liderança, que não raro é assentado no trinômio posição, poder e prestígio. Se você pensar nesse trinômio e pensar na liderança compartilhada, ela existiu em muitas vidas aí, em muitos contingenciamentos históricos, bélicos, destruidores, porque muitos líderes se juntavam para para cometer atrocidades. Então, assim, o contexto que eu estou trazendo é um contexto totalmente inovador. Eu até contei na live de lançamento do meu livro, eu falo o porquê de eu ter escrito sobre o assunto, é que em 2012, o professor Valdo Vieira, que é o precursor de todas essas ideias, ele trouxe uma nova verpom, que ele chamou de liderança interassistencial. Isso foi em setembro de 2012. E eu fiquei muito impressionada com aquela verpom. Por quê? Porque ele estava invertendo as dimensões.
Enquanto nós, intermissivistas, que em tese programamos essa vida, enquanto nós estávamos no extrafísico para cumprir a PROEX aqui, ele inverteu. Ele nos contou o que iríamos fazer após a nossa segunda dessoma, ou seja, quando nós estivéssemos lúcidos no extrafísico. Aquilo chamou tanto a minha atenção que eu fiquei assim siderada com o assunto. Era todos os dias eu ia para a tertúlia e fazia uma pergunta sobre o assunto, porque aquilo mexeu muito comigo. E eu percebi, como eu fazia parte da equipe, eu estava todas as manhãs lá no tertuliário, eu percebi uma mudança muito grande no extrafísico a partir dessa data que ele falou disso, né? Aí o que acontece? Quando foi outubro de 2012, ele trouxe uma outra vertente que eu considero também muito importante. Ele falou que tinha lá na tertúlia, né, em companhia dele, um serenão, que ele chama de reurbanizador, que é responsável por toda a reurbex planetária, e que ele falava assim, algumas diretrizes para o grupo, principalmente quanto à próxima ressoma, ou seja, aonde nós iríamos nascer na próxima vida. Aquilo, então, mexeu mais comigo. Eu falei, puxa vida, eu estou aqui na dimensão física e já estão querendo, já estão programando o que eu vou fazer. Então, eu tenho que ficar muito atenta para isso, porque senão eu vou perder essa oportunidade. E eles, né, aí, então, ele falou lá no dia 29 de outubro de 2012, ou seja, um mês e pouquinho depois dessa VERPON, da liderança interassistencial, ele fala dessa questão de que nós iríamos, o grupo, né, em tese, boa parte do grupo, não iria mais nascer na China, conforme existia, né, essa hipótese, que o grupo iria para a África. Gente, tudo em tese. Eu estou falando de uma tese que foi trazida para a gente, mas que eu considero, a gente gosta muito de falar na descrenciologia, na conscienciologia, é um dos princípios basilares, é a descrenciologia e a experimentologia. Só que eu gosto de falar nesse assunto porque eu estive ali presente e eu percebi as mudanças extrafísicas que estavam acontecendo naquele momento. Tanto que quando chegou em dezembro de 2012, ele teve o maior fenômeno que ele considera, né, o seu maior fenômeno de todas as suas vidas, inclusive de todas as suas intermissões, ou seja, ele conseguiu se conectar através de um fenômeno chamado interfusão consciencial, com uma consciência livre, ou seja, uma consciência tão evoluída que ela não precisa mais de renascer aqui nesse corpo que a gente tem, que a gente preza muito e que é muito necessário, né? Nesse momento evolutivo. Pelo menos, eu cuido do meu com o maior amor e carinho, faço tudo por ele, passo fome se for preciso, né? Mas só que essas consciências que a gente chama de consciência livre, elas não precisam mais ressomar, elas estão num patamar infinitamente superior. É algo mateológico, a gente não sabe nem explicar exatamente como é isso, como é essa manifestação, que é só através de um pensamento, que é só através do mental soma, ela não tem mais corpo. Aquilo deixou ele tão impactado, imagina o resto do grupo, né? Então, a gente começou a fazer muitas perguntas a partir desse finalzinho, então, de 2012, e eu já pesquisava o tema liderança, só que eu não conseguia, né? Por ser uma coisa muito nova, essa liderança interassistencial, eu não consegui captar o que os amparadores tentavam me passar. Até que em janeiro de 2015, ele me chamou um dia de manhã, me pediu para anotar algumas diretrizes de um trabalho que, segundo ele, os amparadores estavam lhe pedindo para me repassar, porque eu não consegui pegar, até porque eu até costumo brincar, é a natureza humana, né, Rose? Como eu vi que o negócio era muito grande, seria muito difícil de falar, eu acho que eu achei melhor falar, não, isso aí não é para mim, não. Até que o Valdo ditou e falou, escreve aí os itens e faz o livro, e faz o curso, e faz o verbete. Só que o verbete acabou alguém fazendo antes, né? Existe o verbete na enciclopédia com esse título, mas a colega deu um norteamento mais dentro da área da liderologia e da administrativologia. Agora, essa liderança, você faz assim no seu livro uma contextualização histórica, que eu acho bacana de falar, né? Assim, houve toda uma evolução da própria liderança para que esse conceito de liderança que você está trazendo fosse acrescentada à cosmoética, mas até chegar nesse ponto,
muita coisa a gente teve na própria história da humanidade referente à liderança compartilhada, não foi? Sim, Rose, inclusive eu faço assim uma analogia, eu evoco alguns episódios históricos, né? Faço uma contextualização histórica justamente porque eu faço a analogia da liderança com o desenvolvimento da sociedade humana, porque a liderança sempre existiu, sempre, sempre, né? Se você pegar lá na época das tribos, na época que estava tudo começando mesmo, já tinham os líderes. Tem nos animais, né, o macho alfa, então eu não chego tanto, mas eu evoco alguns episódios históricos positivos e negativos. Por quê? Porque a gente não pode esquecer que nós fizemos parte, porque como a gente admite a multiexistencialidade, as múltiplas vidas, nós não podemos esquecer que a gente fez parte de algumas lideranças no passado, nem sempre positivas. Né? A gente, para estar agora vivenciando e falando em liderança cosmoética, tivemos que passar por muita experiência. Desculpa. E, então, o que eu falo? Eu falo de alguns líderes destruidores, bélicos, autocratas, e eu falo também que, ao mesmo tempo, já existiam líderes muito positivos que se destacavam nos segmentos do conhecimento humano com pensamentos universalistas, justos e fraternos. Então, depois que eu conceituo a liderança sobre vários aspectos, eu faço um rol de lideranças patológicas. Por quê? Justamente para isso, para a gente olhar como ainda tem liderança errada, liderança negativa, liderança que leva para baixo, que não olha, que não pensa na coletividade, na comunidade, e também para a gente pensar na nossa reciclagem. Será que eu já tenho tudo assim, os meus atributos? Porque a liderança é um atributo consciencial, ela vem formando de vida em vida. Mas a gente, às vezes, teve muitas vidas dentro de um determinado contingenciamento, vamos supor que a monarquia, outras pessoas estiveram dentro do clero, outras estiveram dentro da política, e aí ficam, entre aspas, com a boca torta. Né? Por mais que tenhamos e que queremos muito vivenciar essas ideias avançadíssimas, essas neoverfons, às vezes ainda tem um resquício de belicismo, um resquício mínimo de um padrão monárquico ou da política, né, que fica fazendo muita média. Então, isso é importante a gente olhar para ver se a gente tem ainda algum percentual daquelas patologias que eu elenco ali, que é lógico que eu coloquei só um rol meramente exemplificativo. Né? Você quer falar alguns? Oi? Você pode falar? Sim. Um que o Valdo pediu para colocar e que eu nunca imaginei, né? O líder autista. Eu pensei, mas existe líder autista? O autista não interage, como é que ele vai influenciar as pessoas? Né? Depois, eu tive que me virar, né, para poder escrever sobre o assunto, mas tem sim aquele líder que não interage, ele decide tudo sozinho, está bem definido lá, eu acho até que foi a definição que eu pesquisei mais. Tem o líder avarento, o líder justiceiro, o autocrata, o corrupto, o líder intocável, destruidor, o líder invejoso, ciumento, intolerante, manipulador, monarca, orgulhoso, preconceituoso, racista, tirano e etc. Aí, finalmente, eu deixo essa parte patológica e passo para uma parte bem mais agradável do livro, né? Porque, apesar de falar de patologias, eu falo com um viés muito racional, né? Eu não carrego nas tintas. Eu coloco... É um fato, né? É um fato, tem que ser mostrado. Agora, isso independe em qual âmbito, né, Marlene? A pessoa pode ser qualquer tipo desse líder, até mesmo na família, nas relações interpessoais, não necessariamente se ela tiver uma função de chefia ou algum cargo, enfim, né? Isso... Não, o viés do livro, Rose, não tem nada a ver com a liderança no contingenciamento socioadministrativo, um ícone da governança. Quando você fala liderança, o que a pessoa pensa? Não, um governador, vamos pensar aí num mega-star, às vezes dentro da arte, ou então alguém, um executivo brilhante, igual era o Steve Jobs, e tem vários, tem centenas de líderes. Não, quando eu falo na liderança compartilhada, eu até coloco bastante na live de lançamento, o pessoal falou que tinha muita política, muita questão da história, do para-direito, da para-política, mas eu coloco muito também a questão da conscienciometria.
né, que é uma especialidade aqui da Conscienciologia, que faz a metria dos nossos atributos, das nossas trafares e do que a gente tem de bom, de virtude, e o que a gente tem ainda que aprimorar. Então, eu faço umas perguntinhas bobas, às vezes até ingênuas, e como o meu livro foi muito revisado, ele foi revisado por 8 pessoas, 4 advogados, 4 psicólogos, 3 autores veteraníssimos, a Rose, a Cátia Aracaca, a Malu Balona, que eu renovo os agradecimentos, mas eu faço umas perguntinhas assim, que algumas revisoras falam, mas isso aqui está muito pequeno, você fala de coisas tão grandes no seu livro, e por que você está falando disso? Mas é aquilo que eu falo no início, eu estou falando de assuntos corriqueiros e de assuntos avançados, porque não adianta a gente sonhar com algo muito grandioso lá na frente, se a gente não está ainda lúcido quanto à nossa manifestação no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, né? Então, a liderança pessoal, ela permeia o livro como sendo um conjunto de atributos da pessoa que tem o controle das próprias ações no relacionamento com outras pessoas. Ou seja, ao entrar num táxi, como você se porta? Né? Você já chega mandando no taxista, vira à esquerda, vira à direita. Ali não, porque ali eu não gosto, aquela rua eu não gosto. Ou você sai com o seu cachorrinho para passear e deixa ele invadir o jardim alheio, né? Não respeitando o seu vizinho, não respeitando as flores, né? Respeitando a natureza, às vezes. Então, tudo isso eu faço algumas perguntas assim, bem simples. Como é a sua liderança na sua casa, com o seu duplista, com sua família? Então, eu faço umas perguntas conscienciométricas que pegam o pequeno do pequeno do pequeno. Porque filosofar, nós já filosofamos muito em outras vidas. Agora é a hora de vivenciar. A Conscienciologia não é uma filosofia, né? Ela é um compilado de práticas pró-evolutivas. E a liderança compartilhada não foge à regra. Eu vejo a liderança compartilhada como uma técnica evolutiva. Como nós já sabemos, esse grupo já sabe, já tem consciência, já está lúcido de que na próxima intermissão nós vamos desenvolver uma atividade de liderança e que essa liderança interassistencial ela é obrigatoriamente compartilhada com consciexes, com amparadores e com assistidos. Então, a gente tem que ter essa expertise aqui no extrafísico, que vai ficar muito mais fácil para a gente conseguir essa liderança no extrafísico. Senão, o que acontece? Ainda ontem eu dava uma entrevista e eu falei a questão do pensene, que nem sempre a gente está lúcido. Né? Por que a especialidade do livro é paracomunicologia? Porque tem que levar em consideração a questão extrafísica, a nossa pensenidade e a questão multidimensional. Eu lembro que no dia que o Valdo pediu para eu fazer a anotação, eu falei, mas Valdo, esse rol aqui, esse sumário está cheio de coisa de política e de paradireito. Ou é liderologia, ou paradireitologia, ou parapoliticologia. E aí ele falou, não, é paracomunicologia. Por quê? Aí eu perguntei, mas por quê? Porque a liderança, a verdadeira, ele respondeu, porque a verdadeira liderança compartilhada é multidimensional, ela se espraia. Aí ele falou, tudo na vida humana, tudo que existe, tudo que você for fazer, existe liderança. E ainda falou que seria a síntese do que o incógnito, né, que aquela consciência livre passou para ele. Então, quer dizer, eu falei, caramba, eu vou falar de alguma coisa que a consciência livre falou para o tal do doutor, é frita mesmo. Bom, mas a gente faz aí o que pode, né? Logicamente que o livro tem a minha cara, eu coloquei a minha vertente, é o meu micro-universo de acordo com o que eu entendi. Não quer dizer que é exatamente o que foi repassado, mas foi o que deu para fazer, né? Não, e está excelente o seu livro, assim, olha, é altíssimo nível em termos de conteúdo, em termos de pesquisa, realmente acima da média. Marlene, a gente vai agora chamar os nossos patrocinadores, não é isso? Vamos dar, então, um pequeno intervalo, pessoal. Liderança compartilhada é o tema de hoje. Voltamos em um minutinho. Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Nós estamos conversando com a Marlene Roque, ela que é autora do livro Liderança Compartilhada.
Marlene falou para a gente aí um rol, né, de lideranças mais patológicas, mais, digamos assim, imaturas, não é isso? Negativas, né? Mas também a gente tem aí uma série de lideranças, né, positivas. E aí eu queria que você falasse alguns exemplos para a gente aí dessa liderança mais homeostática. Então, eu comecei a falar e não terminei, né? Depois que eu falo aí do rol de líderes patológicos, né? Eu até falo no livro, a partir de agora o livro vai falar sobre só liderança cosmoética. E aí eu deixo para trás essa parte da patologia, para trás ali no livro, porque todos os dias, né, a gente tem que investigar, fazer tudo que a Conscienciologia traz, todos os livros, eles objetivam a autopesquisa e o autoconhecimento. Eu falo também que o livro é uma trajetória do conhecimento. O autor é o primeiro a ser beneficiado com o aprendizado, ele é o primeiro aprendiz. Então, é importante a gente se ater a isso, né? Que o livro vai ajudar, a gente vai ler, vai entender, mas o que eu gostei ali, o que tem de técnica ali que eu posso aproveitar para o meu dia a dia, para eu burilar a minha liderança pessoal. Então, eu falo da liderança cosmoética, eu correlaciono ela com a liderança democrática, com a liderança multidimensional, a liderança interassistencial, que é o nosso próximo patamar revolutivo, se a gente fizer as nossas reciclagens necessárias, a liderança paradireitológica, a liderança pacificadora, a liderança servidora, eu falo também, embora a liderança servidora seja uma vertente da Saussure, né? Existe um americano que escreveu um livro e é muito usado aí nos cursos de administração e é bem interessante. Ele faz uma abordagem assim, bem interessante, bem próxima do paradigma consciencial e bastante impressionada com o livro. E a liderança transformacional. Aí, até eu chegar na liderança compartilhada, porque você me perguntou uma sinônimo, eu acho que eu não falei. Se você me perguntar, eu diria que é a responsabilidade compartilhada. Porque muitos querem que o poder e a hierarquia sejam compartilhados, mas não querem que os deveres e a responsabilidade sejam compartilhados. E isso não existe. Para ser um aprendiz de liderança interassistencial, que é a proposta do livro, ou seja, o livro tem a proposta de burilar a nossa liderança, compartilhando aqui no intrafísico, para quando a gente chegar no extrafísico, a gente já está apto a desenvolver, a executar, a vivenciar essa liderança interassistencial, que não há, parece que por tudo que eu perguntei, não teria uma outra forma da gente galgar novos patamares evolutivos sem passar por ela. É como se ela fosse o vestibular, né, de um outro patamar evolutivo que a gente vai alcançar lá na frente quando a gente exercer de modo exitoso. Por quê? Porque eu me perguntei várias vezes isso e cheguei a perguntar para o próprio Valdo, e ele falou o seguinte: as leis humanas são mais fáceis de ser vivenciadas, mas as leis cosmoéticas são muito mais difíceis. E ainda falou assim: para evoluir, temos de carregar muitos conosco. Então, não adianta você estudar Conscienciologia o dia e noite, não adianta você fazer dia e noite, não adianta você falar que domina as energias. Se você não ajudar um monte de gente e levar um monte com você, você não assume um novo patamar, né? E aí a gente tem um espelho, né? Um líder, eu coloco no livro também, eu faço um exemplário com acho que 13 páginas, se eu não me engano, que eu falo da liderança compartilhada do professor Valdo Vieira, né? Que ele compartilhava tudo, ele deixou tudo. Eu falo algumas coisas, mas a gente aqui, enquanto intermissivistas, convivemos com ele, a gente sabe que foi ele que nos levou para o curso intermissivo e não foi a primeira vida que ele nos ajudou na extrafiscalidade. Pelo que ele falou, ele já tinha feito isso umas 5 vezes em média conosco, então, para agora a gente chegar nesse nível de falar, de conseguir, né, ser docente de Conscienciologia, fazer TENEPs, de conseguir viver bem na Cognópolis, de deixar as benesses da nossa cidade, enfim, essas coisas todas que a Conscienciologia oferece enquanto técnica evolutiva, isso aí foi amplamente, em múltiplas vidas, acessado por nós, mas só agora a gente conseguiu. Então, o que ele fez? Do extrafísico, ele nos levou para o curso intermissivo, nos acolheu, né?
Depois ele ressomou junto conosco nessa vida, né? Trouxe, aglutinou o grupo, escreveu tratados e tratados e tratados, mais de 60 livros, e depois formou os líderes. Ele fez uma escola de líderes. Isso fica bem claro no exemplário, porque ele compartilhou tudo. Ele deixou as técnicas, ele formou as equipes do holociclo, as equipes para fazer os verbetes. Em cada logia que tem o verbete, tinha uma equipe específica, especializada, e ele abriu tudo, né? Ele formou neo-epicons, ele transformou alunos jejunos de primeiro curso intermissivo em professores de evoluciologia, porque é isso que a gente é. A gente fala de ideias avançadíssimas e não conseguimos vivenciar muita coisa. E aí, por que isso? Porque nós tivemos um mega líder que nos colocou no prumo. Você vai falar dessas ideias avançadas. Por quê? Porque a gente falando bastante aqui no intrafísico, como a gente está de 4 corpos, né? Esse corpo é muito denso, tanto que muita gente confunde a consciência com o próprio corpo, fica fácil da gente imprimir, né? Encriptar essas ideias, para quando a gente chegar no extrafísico, a gente não perdê-las. Fica bem mais fácil. E o que acontece? Eu falava também, Rose, da questão da pensenidade, que é a especialidade para a comunicologia, porque enquanto a gente está aqui no intrafísico, a gente tem esse corpo físico, né, que é uma barreira multidimensional. Você pode até pensar mal, que não te acontece assim. Você pensa mal de uma pessoa, né, porque às vezes a gente não controla e acaba pensando mal. Não te acontece nada assim naquele momento, mas no extrafísico, se você pensar mal, você vai imediatamente, porque como não tem a barreira do corpo, o pensamento já é a própria manifestação, imediatamente você já vivencia aquela situação que você pensou. E isso é seríssimo, né? Porque imagina, se a gente não fizesse treino aqui no intrafísico, a gente vai chegar no extrafísico sem muita condição de exercer essa liderança, por quê? Porque não vai ter controle. A hora que pensar mal vai direto para uma comunidade extrafísica afinizada com aquela média de pensines, porque a gente sabe que essa salada de frutas, né, que existe aqui no intrafísico, ou seja, a gente pode conviver com vários níveis, às vezes tem até serenões no nosso meio e a gente não sabe, e também com consciências ressomadas que passaram aí milênios na baratrosfera, ou seja, o que a gente chama de consréu ressomado, e no extrafísico não existe isso, né? As comunidades, elas são norteadas pela média dos pensênios. Então, não adianta falar que vai para uma comunex evoluída se você não tiver nível de ortopensenidade e de lucidez quanto a essa ortopensenidade. Você entrou no viés da multidimensionalidade e qual seria assim, essa relação entre o exercício da liderança compartilhada com a vivência em comunexes mais avançadas, comunexes evoluídas? Então, Rose, tem um item uma parte no meu livro que eu falo, né, da a interação equipinha-equipex, porque um dos itens era esse, porque ele falou que a gente já tem que treinar. Os amparadores, como eles estão com uma visão de conjunto muito maior que a nossa, até porque eles estão sem corpo físico e eles não têm as mesmas demandas que nós. E dentro de um corpo físico você tem uma série de demandas que eles não têm. Então, eles nos compreendem, né? Que nós temos várias necessidades que eles não têm. A gente tem segurança financeira, a gente tem segurança afetiva, né? Quem é casado fica com ciúme. Ai, será que fulano está pensando em mim? Ah, não é isso? Tem milhares de demandas que permeiam a nossa vida, o nosso cotidiano. E isso acaba roubando muito o nosso tempo e a nossa energia. Então, eles têm muita compreensão conosco e veem só aquilo que a gente tem de bom, os nossos trafores. Então, é esse aprendizado que nós vamos ter que ter agora com essa liderança compartilhada cosmoética, para quando a gente chegar no extrafísico e conseguir, de alguma forma, essa interação com essas consciências mais evoluídas, porque nas comunexes evoluídas não tem mais competição e concorrência. É todos por um e um por todos. Né? Não existe anões e nem gigantes ali dentro. São todos, existe um colegiado, existe uma democracia pura. Aí você vai me perguntar, mas Marlene, existe isso? As pessoas pensam tudo igual? Não, são cada um. Eu tive milênios de vida e manifestações diferentes, a Rose teve as dela. A gente vai chegar para fazer um trabalho junto no extrafísico, ela vai ter o viés de atuação dela e eu o meu.
Só que nós vamos juntar os nossos trafores, né? O que ela tem de multidisciplinaridade e eu também. Às vezes ela tem uma questão dentro da política que ela domina mais, às vezes eu tenho uma questão dentro do direito que eu domino mais. Nós vamos juntar o que a gente tem de bom com outros colegas que têm centenas de colegas, né, para poder formar equipexes, cada um com o seu norte, com a sua expertise de experiência de milhares de vidas. Então, a gente vai se juntar pelos trafores, né? Ninguém vai competir. Ah, não, olha, isso aí eu não gostei desse trabalho, porque não existe, até com a condição da serenologia, mesmo a serenologia, pelo que eu anotei, que eu perguntei, quando você vai fazer um trabalho assistencial, às vezes não existe a garantia de que vai dar tudo certo. Isso aí só existe, penso eu, a partir de um nível evolutivo de consciência livre, porque assim você não corre mais risco nenhum, porque imagina um serenão que está dentro de um corpo físico. Ele corre os mesmos riscos. Por quê? Porque ele está dentro de um corpo físico. Claro que ele domina muito mais as coisas, mas para ele não fazer estupro evolutivo, ele vem com aquele restringimento, entre aspas, ele sabe, né, que ele tem aquele nível, mas ele se porta como se fosse uma pessoa comum, porque imagina, né, se a pessoa começa a fazer um monte de efeitos físicos, o que acontecia? As pessoas iam ficar com medo dele. Então, ele tem que sucumbir ao nível evolutivo inferior para poder fazer link e rapport com os assistidos. O Valdo falava muito desse reurbanizador, que é um serenão que ressomou, que nasceu num corpo totalmente alterado na última vida dele na Alemanha. Tinha um corpo de idiota, e ele programou isso. E ele falou que aquilo dava muito impacto em tudo que é tipo de consciência evoluída, que até os evoluciólogos ficavam impactados com aquela manifestação dele, porque é um desapego muito grande. Agora, Marlene, você falou aí de trafores. O que você considera assim, que são os atributos do líder que exerce a liderança compartilhada? Os principais atributos. Primeiro, Rose, tem que querer, né? Intraconsciencialmente, a pessoa tem que querer, porque não adianta, conforme eu falei outro dia na live, não adianta você ter um organograma maravilhoso de Comunex evoluída, cheio de conselhos e colegiados, se o líder está ali e ele centraliza, e ele domina, e ele manipula. Então, a primeira coisa, abertismo consciencial para querer, de fato, vivenciar, para acolher os liderados numa condição de co-liderança, porque se o líder não quiser, não tem jeito. Tem que ter confiança, que é a superação da desconfiança, que é a superação, que é assim, saber que aquela pessoa não vai falhar com você quanto à responsabilidade. Tem a questão do binômio admiração-discordância, que eu acho seríssimo dentro da liderança compartilhada, porque não adianta, o binômio liderança, admiração-discordância, ele tem na enciclopédia, e ele é a inteligência dos contrários, é a vivência da inteligência dos contrários. Você até pode não concordar com a ideia, mas você não vai ir contra a pessoa, você vai continuar admirando a pessoa e discordar da ideia. Você não vai perder a amizade com a pessoa porque a ideia que ela está trazendo não condiz com aquele trabalho, com aquele projeto naquele momento. Então, esse aprendizado é muito sério, né? Porque senão o que a gente faz? A gente joga por terra a questão da convivialidade. Eu coloco no meu livro uma parte inteira sobre a conviviologia, porque não tem como a gente fazer liderança compartilhada, cosmoética, sem conviver. Porque senão, como é que você vai conviver? Como é que você vai compartilhar? Como é que você vai confiar? Como é que você vai colaborar se você não tiver um mínimo de convivência? Então, tem uma série eu trago ali no livro uma série de questões dentro da conviviologia que é um gargalo para muitos de nós ainda. Muitas vezes a gente escolhe os companheiros de trabalho, né? Porque é mais fácil, porque sabe como a pessoa pensa, e é aquilo que eu te falei, a verdadeira liderança compartilhada, para você colocá-la assim num patamar acima, você vai ter que carregar muitos com você. Se você já tem essa ciência de que você tem essa liderança de múltiplas vidas e que tem muitos outros que ainda não têm, o jeito que você tem de dar um upgrade na sua evolução é carregar muitos com você, ensinar para eles como ser líderes. Eu falo no livro, né, numa questão da teoria X e da teoria Y, que é uma teoria da administração,
do MacGregor, é um ícone aí da administração. Ele fala o seguinte, ele já faz um escaneamento dos líderes, né, da manifestação consciencial das pessoas. Por quê? Porque muitas pessoas só trabalham se tiverem um líder, se tiverem alguém para puxá-las. Então, em tempos de Urbex, que a gente está falando que o planeta está sendo passado a limpo, o planeta está sendo todo transformado, e para a gente que já está lúcido quanto a um vislumbre de Estado mundial, a gente não pode querer que essas pessoas fiquem para sempre nessa condição ali na teoria X, porque a teoria Y é o contrário. A pessoa, além de gostar de trabalhar, ela gosta e procura por desafios e responsabilidades. Esse é o perfil do líder, e eu acho que esse é o perfil de grande, ou talvez da grandíssima maior parte dos nossos colegas aqui da Conscienciologia. Eu acho que a questão da teoria X e Y aqui não tem muito problema, não. Aqui a gente está na Y, quase 100%. Marlene, nós vamos então chamar agora os nossos comerciais. Então, em um minutinho, nós voltaremos a conversar com a Marlene Roque sobre liderança compartilhada. Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. O livro de hoje, então, é Liderança Compartilhada, Ferramenta Evolutiva Grupal. Estamos aqui com a Marlene Roque. E, Marlene, você fez uma capa maravilhosa no seu livro. E você coloca lá a Ágora, né? Da Grécia, a Ágora, um projeto de Ágora que seria aqui na CCCI, na Cognópolis, é isso? Para você fazer isso, você teve uma vertente. Você também fala aí da democracia pura, e essa Ágora, eu penso que é a representatividade, né, dos inícios aí da democracia. Você pode falar um pouquinho mais aí sobre essa correlação que você fez e sobre democracia pura? Sem dúvida, né? Eu coloco a democracia pura como uma liderança compartilhada, sem dúvida, porque as pessoas todas se juntam para deliberar um assunto, para decidir. O que acontece? A história da capa, de fato, fomos muito assertivos, né? Veio muito clara a ideia de que teria que ser um túnel, tipo um túnel retrocognitivo com a Ágora antiga e a Ágora nova. E a Ágora antiga, o que é? Há 2.500 anos, mais ou menos, quando nasceu a democracia na Grécia, já existiu em outros locais, mas a gente fala mais na questão de Atenas, porque nós temos como hipótese de pesquisa grupal que muitos de nós fizemos parte daquele contexto, na época ali de Solon, Clístenes e Péricles, né, que são os pais da democracia. Naquela época, foi instituído um Conselho dos 500, começou com 400, Conselho dos 400, com Solon. Ele conseguiu fazer um bom trabalho, ele conseguiu extinguir a escravidão por dívidas, mas quem conseguiu implementar de fato de direito foi o Clístenes, que ele sim conseguiu distribuir as tribos. Naquela época, Atenas tinha 4 famílias jônicas que mandavam em tudo. E, embora esses 3 fossem de famílias aristocratas, eles extrapolaram a condição e passaram assim, eles tinham aquele fraternismo, né, pelas pessoas, e quiseram expandir, eles não quiseram ficar só com o poder para aquelas famílias. Então, o que o Clístenes fez? Eu até tenho um verbete que é histórico do Conselho dos 500, que está na enciclopédia. Ele distribuiu as tribos por 50, aliás, por 10, e cada tribo tinha 50 representantes. Então, fez um Conselho dos 500. E eles iam para a Ágora, que era um espaço, uma praça pública na época, onde as pessoas debatiam as ideias. O que diferencia a democracia pura daquela época com a democracia de hoje, que a gente fala que a gente vive uma democracia? Não, eu vivo no Brasil, o Brasil é democrático. É democrático, mas é um país que tem uma democracia representativa. Nós escolhemos os candidatos que vão decidir, né? Aliás, nós escolhemos, não. Existe lá um monte de partido que te joga aí um monte de candidato e você é obrigado a votar naquilo que te foi oferecido. Porque hoje, com a questão partidária, é mais ou menos isso. Não tem nem escolha direito. Você vota no que o partido te oferece, né?
para poder eles, depois de eleitos, fazerem as decisões, os projetos e representar o povo. Então, é isso, é a nossa democracia. Naquela época, quando tudo começou, e é por isso que a capa é tão forte, porque ela remete à questão do berço da democracia, eu até escrevi também um verbete Partenon, que é o símbolo da democracia pura, né? Lá eles próprios decidiam, os cidadãos, não era todas as pessoas, não. E os cidadãos eram uma mínima parte da cidade, eram 9 a 12%. Por quê? Porque naquela época, né, gente, mulher não era cidadã, mulher era a propriedade do marido e do pai. Escravos não eram cidadãos e nem estrangeiros. Lembrando que quem nascesse a 10 quilômetros de Atenas era estrangeiro, eles chamavam de meteco. As cidades gregas naquela época eram chamadas de polis, eram cidades-estados, cidades-países. Tanto que ficou aí na história, né, a rivalidade entre Atenas e Esparta, com a guerra lá dos Peloponesos, justamente porque tinham total autonomia. Então, isso tudo começou lá naquela época. E deu errado, porque foi muito bom durante aí 180 anos, mas o problema é que houve a própria Atenas quis impor a democracia. Vejam, gente, que a democracia ela é tão complexa, porque mesmo eles tendo visto que aquele sistema seria bom, eles começaram a obrigar as outras cidades a fazerem o mesmo sistema, e Esparta não aceitou, né? Se rebelou, juntou com outras cidades, e aí venceu a guerra. Daí a pouco a Grécia estava toda fragilizada, empobrecida, chegou o Filipe II da Macedônia, que sabia de tudo, e invadiu. Aí chegou o período helenístico, que foi com o Alexandre o Grande, quando invadiu a Grécia, né? Então, aí acabou a parte da democracia pura, que durou aí mais ou menos 180 anos, mais ou menos o chamado século de ouro, o século de Péricles, que foi também quando surgiu a tríade, né, dos maiores filósofos da história, que foram o Sócrates, Platão e Aristóteles, que foram ali logo depois. Embora eles fossem contra essa democracia do povo, porque era uma liberdade desenfreada. Platão criou um outro tipo de democracia, que era a sofocracia, que era o compartilhamento os líderes que escolheram os líderes sábios, né? Era uma aristocracia do saber, porque ele viu que não estava dando muito certo. Então, tudo isso a gente passou aí por muita coisa durante 2.500 anos, até chegar aqui na Cognópolis, no ano de 2009, em dezembro. E o Valdo falou, numa tertúlia, ele fez uma sugestão, aliás, ele fez uma solicitação para alguns dos colegas formarem um grupo e começarem a formar, a instituir aqui na Cognópolis o denominado Conselho dos 500 Cognopolita. E foi muito exitoso. Tem uma série de sincronicidades. Eu me mudei para Foz do Iguaçu no dia exato da primeira reunião do Conselho dos 500, foi em 4 de fevereiro de 2010. Eu fui para a reunião correndo. Quando cheguei lá, o Valdo ficou falando, não vai entrar mulher, não vai entrar mulher. E olhava para mim e eu falei, eu cheguei agora, eu não vou pegar isso, né? Mas ele olhava o tempo todo para mim e falava, tem gente que tem que fazer o trabalho e fica escondendo. Óbvio, eu estava chegando naquele dia, eu tinha milhares de demandas, eu fingi que eu nem ouvia aquilo. Mas entraram várias mulheres, vários colegas, tentaram fazer o trabalho, fizeram um bom trabalho durante de 2010 até 2012. Tem muita coisa num blog chamado Blogspot, Conselho dos 500, o professor Alexandre Baltazar foi muito cuidadoso, colocou tudo ali no Blogspot até 2012. Depois ele começou a perder força até 2014. As pessoas não se interessavam mais, não iam às reuniões, até que em 2014 ele foi suspenso. É um dos meus amigos pessoais, assim, do Para a Direita, que estava à frente. Infelizmente, ele falou, não tem ninguém que queira, e o próprio conselho não podia assim, repetir a pessoa que estava ali à frente, os conselheiros, né? Então, ele foi suspenso os trabalhos em setembro de 2014. Eu tentei reativá-lo no ano passado, cheguei até a fazer um crowdsourcing, mas também não teve força. Uma das perguntas, crowdsourcing é uma consulta popular, eu ia fazer uma pesquisa na internet, porque eu tenho alguns diagnósticos, obviamente, do porquê que não deu certo, né? Faltou empenho do grupo, faltou sinapse holobiográfica da vivência da democracia pura, faltou interesse. E nesse crowdsourcing, eu perguntaria para os colegas, você tem disponibilidade de frequentar as assembleias quantas vezes por ano?
Porque se a pessoa se inscreve no Conselho dos 500 e fala, não, não posso ir em nenhuma reunião, nenhuma vez por ano. Me desculpa, ela não pode, ela não quer ser do Conselho dos 500, ela só quer constar ali, né? Eu acho que pelo menos 3 vezes por ano, cada um de nós tem que se predispor para poder fazer esse trabalho. Então, é isso. O Conselho, ele está desativado momentaneamente, mas temos boas chances de conseguirmos. Eu acho que temos aí um grupo muito interessado, e é aquilo que eu sempre falo. Tudo isso são vivências que vai depender da maturidade do grupo. Fizemos há 10 anos, 2010 começou, não, deu certo mais ou menos, algumas coisas conseguiram, outras não. Vamos tentar 10 anos depois, agora, 2020, 2021. Se não der certo, está tudo escrito no livro. Daqui a 10 anos, eu tenho certeza que vai chegar um grupo que vai pegar o trabalho e vai fazer. Ou seja, que vai ter, vai. Eu só não posso dizer quando. Isso mesmo. E uma outra perspectiva que você faz também no livro é falar do Estado Mundial, né, Marlene? Você fala bastante sobre isso. Então, dá uma pincelada aí para a gente. A gente ainda tem aí mais de 10 minutos. Dá para explorar um pouquinho mais esse tema. Então, o Estado Mundial é um estado único, planetário. É algo extremamente complexo, porque se a gente não tiver cuidado, as pessoas vão entender mal, né? E pode querer acabar com a soberania dos países. Então, a gente tem que falar com muito zelo sobre o Estado Mundial. Eu costumo falar Estado Mundial cosmoético. Por quê? Porque o cosmoético, ele abarca a multidimensionalidade e as múltiplas vidas. Então, existe até um livro do nosso querido professor Jaime Pereira, que é o Princípios do Estado Mundial Cosmoético, que é um dos meus musos inspiradores também. Eu falo muito nesse livro, no meu livro, porque foi a única pessoa que escreveu além do Valdo, né? Não tem muita coisa sobre o Estado Mundial Cosmoético. E essa política, segundo o Valdo, ela vai ser instituída no planeta Terra. Só que, assim, não vai estar lá de um minuto para o outro. Você vai acordar numa manhã de setembro, abrir a janela e ali está o Estado Mundial instituído na sua frente. Não é assim, né? Ele vai levar alguns milênios. Só que qual que é o pulo do gato? Nós estamos lúcidos, isso vai acontecer. E o que é que a gente pode fazer nesse momento? Começar as nossas reciclagens, porque tudo começa da intraconsciencialidade para a extraconsciencialidade. Então, nós podemos começar agora a vivenciar essa condição, inclusive, Rose, essa questão do Conselho dos 500, da construção da Ágora Cognopolita, que também é um projeto muito interessante que eu coloco no livro, eu coloco a pedra fundamental, uma foto dentro do livro, né, fica linda. A própria capa fala da Ágora. E o Valdo ele fala, aliás, num verbete que é proto-estado mundial, que seria, né, uma hipótese, assim, uma proposta de estado mundial minúsculo, mas que seria o exemplo multidimensional que um grupo poderia dar, que é justamente o grupo de intermissivistas aqui da Cognópolis de Foz do Iguaçu. E ele deixa as premissas, ele deixa muito bem delimitado ali o que fazer, né? As instituições conscienciocêntricas já fariam parte disso. O debate aberto, incluindo que o Conselho dos 500 não seria um organismo conscienciológico, ele extrapola as ICs, ele extrapola as instituições conscienciológicas e os organismos todos, a Unistim, o colegiado, todos, é óbvio que todos estes devem compor e contribuir, mas não só, nós temos que abarcar os nossos vizinhos do bairro. O Conselho dos 500 versa sobre uma política do bairro. Ele ainda brincava, mexeu no bairro, mexeu nos condomínios, chama o Conselho dos 500. Por que isso? Porque nós vivenciaríamos uma política evoluída, uma política universalista, uma política embasada na democracia pura, e nós, por estarmos numa trifront, uma fronteira tríplice, nós seríamos exemplo para 3 países ao mesmo tempo, né? E qual que é o maior exemplo que eu acho que a Conscienciologia dá, assim, tem muito exemplarismo? Justamente a questão do voluntariado, né? Que todos os trabalhos da Conscienciologia são assentados no voluntariado. E o Conselho dos 500 não fugiria à regra, totalmente embasado no voluntariado. Só que isso chamaria a atenção de muitos líderes.
E aí iriam implementar em outros locais também, né? Começando de um bairro, extrapolando para a cidade, para Trifon, através do exemplarismo, tá, gente? Ninguém vai chegar ali e falar, olha, vamos acabar com essa Câmara de Vereadores, porque agora nós temos o Conselho dos 500. Não é isso. Nós vamos fazer uma aglutinação, nós vamos mostrar o que temos de bom, nós vamos mostrar a multidisciplinaridade conscienciológica, nós vamos mostrar a vivência prática, teática do que é o paradigma consciencial e tentar imprimir essa célula prototípica do proto-Estado Mundial, que já tem um verbete assim, desenhado ali para a gente, que só falta a gente implementar. Muita coisa já tem, já está, as instituições são todas praticamente embasadas na liderança compartilhada. Aí você me pergunta, mas funciona? Funciona, mas tem que melhorar? É óbvio que tem que melhorar, tudo precisa melhorar e ser aprimorado até o ápice da nossa evolução. Eu falo na questão da Enciclosapiens, para mim é um exemplo muito grande, claro que foi o Valdo que deixou, mas todos os dias tem um líder ali defendendo um verbete, uma pesquisa pessoal, que levou meses, às vezes, para ele escrever. E pode ser qualquer pessoa, desde que fique, né, dentro daquela chapa verbetográfica, não precisa nem ser voluntário. Isso é abertismo, isso é vivência da democracia, isso é liderança compartilhada na prática, isso é fraternismo, isso é universalismo. Você também fala de um exemplo que é um país chamado Butão, não é isso? Que tem um índice de... Butão, o que eu falo do Butão? Eu dei essa inspiração, porque eu tive lá, né, em 2008, e eu fiquei muito impressionada com o Holopensene, pacífico e fraterno, assim, um local que eu nunca vi em outros locais. Eu já conheci muitos locais, é muito diferente da Europa. Eu nunca tinha ido ao Oriente, foi o primeiro país que eu fui. E muito diferente dos seus vizinhos também, que eu fui ao Nepal, eu fui à Índia, totalmente diferente. E eu fiquei deslumbrada, parecia que eu estava num país de conto de fadas, assim, sabe? Parecia desenho animado, tinha um rio que passava, que cortava a cidade. Eu falei, gente, eu só vi esse rio em desenho animado, eu nunca vi nem filme, de tão lindo, de tão azul que ele era. Era a coisa mais linda do mundo e aquelas pessoas totalmente desapegadas, porque lá eles são 100% budistas. Não é que eu esteja aqui falando, né? Ó, gente, vamos largar com sociologia, vamos ser budistas? Não. Eu estou falando de um exemplarismo de um líder dentro de um país, de um contingenciamento oriental, um reino minúsculo, que, aliás, é até muito criticado. Por quê? Porque, justamente, as pessoas não querem que as coisas sejam mudadas, né? Só que ele instituiu um índice que ele não usa o PIB, né, que é o Produto Interno Bruto, ele usa a FIB, que é o Índice de Felicidade Interna Bruta. Eles consideram a felicidade enquanto componente da sociedade. E isso me deixou assim, bastante instigada, né? Porque, e não só a mim, porque ele chamou a atenção de vários mega líderes europeus, Sarkozy, vários quiseram também implementar uma pesquisa na Europa para poder se espelhando dentro desse universo da FIB. E eu faço um cotejo com o que nós temos aqui na Conscienciologia, que é um contexto, que é um conceito de mega euforização, que é uma técnica, né, que o Valdo trouxe para nós em 2010. Inclusive, ele fez durante 3 anos a prática, durante todas as quintas-feiras, durante as tertúlias, até 2013, até quando ele deixou as tertúlias vespertinas. Ele fazia, por quê? Porque é um neovalor, é um valor que a gente tem que ter, porque para a gente fazer essa mudança que requer a questão da REURBEX e do Estado Mundial, e mesmo do Proto-Estado Mundial, e mesmo do Conselho dos 500, que tem 10 anos e até hoje não conseguimos implementá-lo de fato e de direito, a gente vai requisitar muita homeostase holossomática. E aí entra a questão da mega euforização, né, que é a exultação máxima das energias através do estado vibracional, através da esterilização e do trabalho sempre priorizando o trabalho energético, a desassim, e a assistência, porque a mega-euforização está diretamente ligada à questão do domínio energético, mas ligado à assistência. É isso que vai te deixar em euforia. Agora, você quer maior assistência planetária do que ser contribuinte de um proto-estado mundial cosmoético? Eu não vejo nada maior do que isso que a gente pode fazer e deixar enquanto legado de intermissivistas lúcidos nesse momento evolutivo. Agora, falando em legado, o que você deixa assim
de mensagem final para quem está acompanhando a gente no Face, no site, na própria rádio, né? O que você deixaria assim de síntese ou de mensagem final, sabe? Com relação à liderança compartilhada, o que a gente pode fazer para a gente melhorar essa condição, ou para a gente conseguir chegar nessa condição de exercer a liderança compartilhada, Cosmoética? Olha, é claro que nós temos aqui na Conscienciologia diversas técnicas, né, e temos instituições muito especializadas, mas eu indicaria a Conscius, a conscienciometria, né, ou mesmo se a pessoa não quiser ir lá, tem o conscienciograma, e mesmo se ela não puder, ela mesma passar a investigar, ela mesma, se auto-observar, porque não adianta eu chegar e falar para o outro, olha, você não tem isso, olha, você precisa daquilo. Não, tudo é a partir da nossa autopesquisa, do nosso autoquestionamento, para a gente fazer a nossa autotransformação. É a partir da intraconsciencialidade que nós vamos conseguir fazer esse modelo, né, evolutivo de liderança compartilhada, de poder deixar esse legado aqui para outros intermissivistas e para nós mesmos, porque nós admitimos a multiexistencialidade e sabemos que vamos voltar, né, vamos para o extrafísico e daí a algumas décadas ou alguns séculos, estaremos de volta por aqui no intrafísico. E quanto melhor a gente deixar esse legado é para nós mesmos, né? Não é nem para os outros, é para nós e para os outros, é para todos nós. E teremos muito trabalho ainda pela frente. Então, eu acho que vale a pena a gente se autoquestionar diuturnamente a nossa liderança, para poder fazer as reciclagens necessárias e conseguir vivenciar de modo teático a liderança compartilhada. Muito bem, hoje nós tivemos o privilégio, a honra, né, de ter aqui no nosso programa a primeira-dama aí da Conscienciologia, ela que teve aí esse mérito, né, de estar compartilhando, né, as suas experiências, as suas vivências com o Valdo Vieira, e conosco agora através desse livro, né, então fica aí a recomendação, você que quiser adquirir, o livro está disponível no Shopcons, né, site www.shopcons.com.br. A gente vai colocar o link no Facebook, se você tiver interesse, mas a gente já, assim, agradece imensamente a Marlene, né, pela presença, por ter trazido tanta informação, tanto esclarecimento aqui para a gente, né? Hoje foi um dia realmente muito especial. Marlene, então receba aí nossos agradecimentos, tá bom? Eu que agradeço, Rose, agradeço a todos da RCI pela oportunidade e vamos às reciclagens necessárias para a liderança compartilhada. Muito obrigada, gratidão. E gratidão também a você que esteve acompanhando a gente aqui no programa, né? Sempre às sextas-feiras. Então, sexta-feira que vem, mais um livro, mais um autor convidado, sempre trazendo aqui informações para vocês, né, desse mundo aí dos livros. Então, tchau, tchau para vocês, pessoal. Até sexta-feira que vem. Você acabou de ouvir o programa Entre Livros, com Rosimeire Salles. De volta na próxima sexta, à 1h da tarde, aqui na RCI.